Mestre Jesus, nos colocamos aqui mais uma vez à disposição para ouvir os seus ensinamentos, ouvir as suas palavras, e pedimos que nossa leitura, nossa conversa seja proveitosa, que possamos aprender, buscar o seu Evangelho, iluminar os nossos corações e espalhar a luz do amor, da paz e do perdão pelo planeta. Que assim seja. Explicações do Mestre. Em plena conversação edificante, Sara, a esposa de Benjamim, o criador de cabras, ouvindo comentários do Mestre, nos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, perguntou de olhos fascinados pelas revelações novas. A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem, não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo que aceito como sendo propriedade minha. A dama confessava-se com simplicidade, não obstante o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase invencíveis. Para isso, comentou Pedro, é indispensável a boa vontade. Com a fé em nosso Pai Celestial, aventurou a esposa de Simão, atravessaremos os tropeços mais duros. Em todos os presentes, transparecia ansiosa expectativa quanto ao pronunciamento do Senhor, que falou em seguida a longo silêncio. Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? É a criação de cabras, redarguiu a interpelada, curiosa. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e explanou. Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades de nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. É por isso que nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. A pequena assembleia na sala de Pedro recebia a lição sublime e singela comovidamente, sem qualquer interferência verbal. O mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que o interpelara e concluiu, generoso. O orvalho num lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças dessa verdade simples e clara da natureza. Quem gostaria de começar? Tão bela explanação.
Essa leitura me lembrou muito a parábola do semeador, em que o Evangelho, quando a gente tem contato com essas lições, a gente aprende muita coisa dela. A gente consegue compreender a lição moral por trás disso tudo. Mas quando a gente vai começar a tratar isso na nossa intimidade, onde já tem tanta coisa para ser mudada, acaba se misturando. A gente tem algumas aptidões melhores do que outras. Então, no começo da pergunta, alguns sabem perdoar com mais facilidade, outros têm a característica do altruísmo mais forte. E eu acho que o que Jesus traz para nós é que essa lição do Evangelho que chega pura para nós se transforma dentro de nós naquilo que a gente tem capacidade de aplicar. A gente compreende intelectualmente, mas ainda assim a gente tem dificuldade de colocar em prática tudo isso. Mas eu penso que aos poucos esse ensinamento entrando, fazendo morada dentro da gente, aos poucos vai se acostumando e vai se tornando mais natural essas novas atitudes. Então, assim como esse leite que fica ali armazenado num pote sujo acaba azedando, na medida em que a gente vai limpando, vai colocando coisas puras de novo, tira o ruim, o azedo, vai colocando mais leite puro, aos poucos vai limpando. E aos poucos a gente vai aprendendo a aproveitar o Evangelho de uma maneira mais harmoniosa. Eu acho que essa parte, né, da gente tentar aplicar essa questão da compreensão evangélica é a nossa principal tarefa, não é? Às vezes eu gosto de transpor o aprendizado do espiritual para uma coisa muito prática, porque às vezes com a coisa prática a gente enxerga com facilidade o que eles estão querendo dizer em termos dessa mudança interna que tem que ser feita, né? Então vamos dizer que você está tentando aprender a dirigir. Você está tentando aprender a dirigir, você pode ler um monte de livros sobre carro e ficar lendo, a embreagem é do meio, o freio é do meio, o acelerador é do meio, e ficar lá vendo as figuras, né? Mas enquanto você não sentar na frente de um carro e não deixar ele morrer umas vezes, e não der umas manotas de vez em quando, né? Você não vai colocar aquilo em prática. É como se fosse só aquela sensação de que, eu estou aprendendo, mas eu não estou aprendendo coisa nenhuma. Eu estou só guardando informações sobre aquilo e, no fundo, eu não estou modificando nada em termos de vivência ou em termos de energia interna, né? Então, é como se fosse assim, nas coisas do meu dia a dia, nos desafios que vêm, aquilo que eu li, como que aquilo se encaixa, né? E como que eu vou me transformar para mudar o meu condicionamento diante das coisas do meu dia a dia que vêm, né? Eu acho que é um pouco isso que é o desafio mesmo. Me chamou muito a atenção a analogia do leite com a tarra, né? Com o tarro. E ele falando que Moisés e o povo, né, aqueles que conseguiram se manter num recipiente limpo, e aqueles que foram colocados no recipiente que não estava bem limpo, né, mostrando exatamente esse caminho todo que a gente segue das escolhas que temos. Né? Quando a gente vai falar mal de alguém, por exemplo, nós temos a opção de nos calar ou de falar. Quando a gente vai brigar com alguém, a gente tem a opção de se calar ou de destilar a raiva toda de forma verbal. Em todos os caminhos nós temos essa possibilidade da escolha, né? E também é aquele momento que Jesus diz qual é o provento desta família, né? E aí ela diz as cabras, né? O leite das cabras.
E então, dando-nos a entender a importância do respeito sobre as coisas que fazemos, do quanto é importante as coisas, as decisões que tomamos perante os caminhos da nossa vida. Acho que a reflexão muito desse ponto assim seria a nossa pergunta a Jesus, né? Como ele responderia para nós os problemas que nós estamos vivendo hoje, neste momento? E eu tenho certeza absoluta que mudará radicalmente a nossa maneira de ver, de viver e de sentir as coisas. Mas só de lembrar que somos importantes e que podemos estar sendo colocados em um recipiente limpo ou não bem higienizado, nos leva a refletir muito. E já para olhar e tentar higienizar antes de entrar no espaço, né? Acho que para nós não nos estendermos muito e deixarmos esse domingo lindo e abençoado para todo mundo, está de bom tamanho. Obrigado por vocês terem tirado os minutinhos da vida de vocês e ter vindo aqui conosco. Obrigado ao Robson, obrigado ao Lucas, né, pelas belas contribuições que todo mundo traz. Obrigado à voluntária Aline, que trouxe tão bela gravação, com tão suave voz. Então, nosso muito obrigado. E desejamos, em nome de todo o portal, que não só o seu domingo, não só você, mas de toda a sua família, de toda a sua semana, seja repleta de luz, de paz e de bênçãos. Paz e luz. Fiquem com Deus.